Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lirian Silva, professora de pintura em tecido, criadora de projetos para pintar. No vídeo de hoje eu quero abordar o tema precificação da nossa peça artesanal. Espero que vocês possam assistir, acompanhar as dicas que eu estou dando aqui para que você possa calcular aí o valor do seu artesanato, para que você possa vender e lucrar. Para iniciar, a gente vai começar falando aqui então do pano de prato. Quando você vai comprar o pano de prato, ele tem o seu valor, são valores variados, porque a gente encontra no mercado diversos panos, diversa sacaria, diversos produtos. Então, para iniciar, a gente tem que saber se você vai trabalhar com um pano de prato que já vem embanhado, que você não vai ter serviço para fazer costura, ou se você vai também comprar uma peça de pano, ou que seja por metro, para você cortar e costurar. E a gente tem que lembrar que tudo que a gente faz, ele tem um preço. Nenhum trabalho que o artesão executa é de graça, todos eles são precificados. Então, por exemplo, você comprou o pano liso, já vem pronto, já vem banhado, ele tem aí o seu valor X. Se você comprou por metro ou a peça para você cortar, também tem o seu valor X, que deverá ser dividido pela quantidade de peças que vai dar essa metragem ou esse rolo que você comprou. Você vai ter que ver quantos panos vai dar no valor na divisão final e quanto que vai sair cada um, dividindo aí pelo valor que você pagou no metro ou até mesmo naquela peça maior que o pessoal compra de rolo. Então, fazendo isso, você já vai ter o valor do pano cortado. Porém, se você compra ele para costurar, você vai ter que ter também o trabalho da costura. Se você costura, o teu trabalho de costura tem que ter um valor. Se você paga uma costureira para costurar para você, também vai ter um valor, porque a costureira não vai trabalhar de graça. Ah, mas a minha mãe vai fazer para mim, a minha tia, a minha irmã, não importa. Se você fosse pagar uma costureira, você ia ter que pagar esse valor. E esse valor que você vai pagar, ele tem que ser agregado ao seu pano, liso ainda, para você pintar. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o acabamento que você vai fazer no seu pano de prato. Talvez você vá fazer uma costura criativa com tecido, tricoline, ou você vai fazer um crochê. Então a gente vai falar sobre isso. Ou até mesmo você vai pintar primeiro para depois estar fazendo esse acabamento. Mas agora nós vamos falar sobre o acabamento já do pano de prato, que é a costura ou o crochê. Quando você pensa em fazer um acabamento no seu pano, você vai pensar, vou fazer um bico de crochê. Então, se você faz o crochê, esse crochê também tem que ser cobrado, porque tem a linha que você vai utilizar e tem também o seu serviço que você vai executar. Se você vai fazer um bico pequeno como esse daqui, ele vai ter um valor. Se você vai trabalhar com um bico maior como esse daqui, ele vai ter que ter um outro valor. Por quê? Porque no bico menor você gasta menos linha e menos tempo. Num bico maior como esse, você vai gastar mais linha e mais tempo. Se você vai colocar um bico de crochê como esse aqui, que é todo trabalhado com florezinhas, ele é um bico de emenda e tudo mais, você vai gastar o dobro do tempo que você vai gastar nesses outros dois que eu mostrei pra você aqui. E se ainda, né, tem aqueles artesãos que faz bicos maiores que esse aqui, tem que ter um valor ainda mais diferenciado por conta do trabalho, do gasto e do grau de dificuldade. E agora nós vamos falar quando o barrado é feito com tricoline. Você vai encontrar no mercado diversos tipos de tricoline e de diversos valores também. Tipo esse que é mais barato, como esse que é tricoline digital, que é mais caro. Então, pessoal, você tem que analisar tudo isso. Se você vai fazer um barrado simples como esse daqui, que é só liso, você tem que calcular o tamanho do pano que você cortou para colocar aqui e dividir também pela metragem que você comprou, tá joia? Então, se você comprou 1 metro desse tecido de galinha, você tem que dividir pela quantidade de barrinhas como essa que você vai conseguir fazer para colocar nos seus panos. E assim você vai encontrar o valor que saiu cada tira dessa daqui para que você pudesse aplicar no pano de prato.
Porém, nós que trabalhamos com artesanato, gostamos sempre de variar. Então a gente vai fazer uma costura como essa, que gasta aqui 2 tecidos diferentes. Então aqui eu tenho um tricoline digital e tenho esse de poá mais simples aqui embaixo. Eu vou ter que calcular o tamanho desse tecido para saber quanto que saiu esse pedaço. Vou ter que calcular quanto que saiu esse pedaço aqui. E também vou ter que calcular o tempo gasto com essa costura. Por quê? Uma costura como essa, que é simples, que é uma costura reta, porém com ponto decorativo, é diferente de uma costura como essa, que é feita com recorte, né? Uma costura recortada e que vai ter aí 2 tecidos diferentes. Então, você tem que calcular o valor desses 2 panos. Tipo esse, é uma costura mais simples, porém ocupou 2 tecidos diferentes também. Eu tenho que saber o valor de ambas as tiras de tecido para eu chegar no valor que saiu esse pano com esse barrado. Se você vai além e faz um barrado como esse, que é todo moldado na preguinha, que tem aqui um bordado em grês, que tem esse outro tecido aqui, você tem que calcular tudo isso também. E a gente não pode esquecer que quanto mais elaborada é a nossa peça, mais valorizada ela tem que ser. Se eu fosse vender esse pano aqui sem a pintura, eu não posso vender esse pano aqui pelo mesmo valor desse. Por quê? Esse barrado é mais simples, eu fiz ele com mais agilidade. Esse barrado é mais elaborado, eu gastei mais, eu demorei mais tempo para fazer. Assim também como esse daqui que eu mostrei para vocês e diversos outros que nós artesãos fazemos, porque somos muito criativos e gostamos de oferecer sempre produtos exclusivos e diferenciados para os nossos clientes. E agora nós vamos falar então sobre a pintura que nós colocamos em cada pano que a gente faz. Eu costumo trabalhar aqui no meu ateliê com várias pinturas diferentes, pinturas grandes, pinturas médias, pinturas bem grandes, pinturas mais elaboradas, simples, realistas, semi-realista, e cada uma delas tem o seu valor diferenciado. Eu vou citar alguns exemplos para vocês terem a noção de como eu faço aí a diferenciação de valores das minhas peças artesanais. Tem cliente que gosta de um pano mais simples, aí no caso aqui, então eu pintei somente a rosa e eu abusei do stencil para fazer a amplitude do desenho, coloquei esse barrado mais simples, então um pano como esse, depois de ter calculado o valor do pano, o valor do tricoline, o valor da costura que foi colocada aqui, eu vou fazer essa pintura, vou calcular também uma média sobre o gasto com essa tinta aqui e vou jogar o valor final dessa peça, que vai ser mais barato do que uma peça mais elaborada. Esse também é um pano mais simples, tem somente 2 cajus, algumas folhas. Também abusei do uso do stencil para dar amplitude no desenho e eu também posso vender por valores diferenciados. Aí vai aumentando o grau de dificuldade, o desenho também. Aqui eu já coloquei o tacho, coloquei os limões, coloquei stencil também, porque o stencil ele valoriza muito a peça e ele amplifica o trabalho, né, a área trabalhada. Colocamos esse bico simples aqui que a minha aluna faz para mim e também posso vender ele num valor mais acessível, porém diferente desses dois, porque eu estou aumentando aqui o tamanho da pintura. E assim por diante nós vamos fazendo. Um como esse, que são flores, são simples também, amplitude em stencil, valores diferenciados. E começa aqui na parte dos bichinhos, esse de vaquinha. Bichinho geralmente dá mais trabalho na pintura em tecido, então ele tem que ter também o valor diferenciado desses de frutas e flores e tudo mais. Isso, pessoal, que eu tô falando pra vocês é o jeito que eu costumo trabalhar e que deu certo pra mim e eu consigo vender e consigo lucrar com isso. Então eu tô falando pra vocês essas dicas para que possa também ajudar aqueles que querem, né, fazer essa métrica de cálculo que eu faço aqui. Então nós temos aqui de vaquinha. E o que eu vou falar sobre isso, ó, esse pano é um pano que eu vendo mais barato, porque ele é somente a vaca com a maçã e a praquinha e um bico simples de crochê. Porém, eu tenho esse daqui, ó, que tem a vaca num tamanho maior, é a mesma vaca, porém ela está num tamanho maior. E eu coloquei também aqui essa cesta com todas as frutas. E
pedi para fazer esse bico maior aqui para valorizar mais o pano, visto que a pintura dele ela é mais ampla. Então, pessoal, eu não posso vender esses dois panos aqui pelo mesmo valor, porque esse daqui eu gastei menos na parte da pintura e também no crochê. Esse aqui eu já gastei mais cores, gastei mais tempo e fiz então aqui um bico maior para valorizar mais esse pano. Se eu parto para uma pintura mais elaborada como essa, que é uma pintura semi-realista, que eu gastei muito mais tempo para fazer por conta da arte que foi executada aqui, também o bico, esse é um pano que eu tenho que valorizar ainda mais por conta da arte semi-realista que foi realizada aqui. E assim por diante a gente vai falando de diversas artes, como esse. Esse daqui tem vários elementos na pintura, então eu não posso vender esse pano no mesmo valor que eu vendo esse daqui, que é uma galinha somente, que foi executada em menor tempo, porque essa daqui tem menos elementos. Da mesma forma como esse, ó. Esse é a mesma galinha, porém eu fiz mais detalhes de fundo para amplificar ainda mais essa peça. Então eu não posso vender no mesmo valor dessa daqui, porque são trabalhos diferenciados. Cada uma tem o seu gasto, cada uma eu gastei uma quantidade maior de cores de tinta e tudo isso deve ser levado em conta no valor da nossa peça final. Não tem como eu falar para vocês, calcula aí quantas tintas você gastou, se foi 20 cores e coloca o valor em cima desses 20 tons. Não, por quê? Um vidro de tinta, ele dá pra gente trabalhar por bastante tempo. Tem aquelas tintas que nós gastamos mais em maior quantidade, mas tem aquelas tintas que a gente usa por muito tempo, pegando somente um pouquinho para os detalhes da pintura. Então, quando você fizer o seu cálculo final, você vai observar: essa pintura foi grande, essa pintura eu gastei mais cores de tinta, essa pintura foi mais simples, eu gastei menos tinta, menos tempo para fazer. Então você vai começar a diferenciar o valor do seu pano de prato. Então você vai calcular o valor do pano, o valor do barrado que você colocou, se você pagou costureira, se você mesma fez, porque o teu trabalho tem que ter valor também. E aí você vai tirar o valor bruto que você gastou, né? Para você adicionar aí o valor da pintura e assim chegar no valor final da sua peça. E o nosso vídeo já está quase chegando ao fim e eu não poderia deixar de falar também para vocês sobre a questão da embalagem, porque nós não pegamos simplesmente o nosso pano e entregamos para o cliente sem uma embalagem. Então, tudo isso também tem que ser calculado, pessoal. Se você coloca o seu pano num saquinho como esse daqui, ele tem o seu valor. Se você coloca para o cliente numa sacolinha que você compra, ou se você coloca numa sacolinha como essa aqui, que é mais bonitinha, se você vai fazer um trabalho aqui de extenso para valorizar ainda mais o seu produto, tem que ser somado também o valor dessa sacolinha aqui. Se você, assim como eu, gosta de colocar etiquetinha, bilhetinho e tudo mais, tudo tem que ser somado, ó. Quando eu mando imprimir essas tags aqui, eu tenho um valor que eu pago nesse produto. Se eu mesma faço, porque eu tenho impressora e tenho tinta ali, tem que ser cobrado também o valor da folha, o valor da tinta. Todos os trabalhos que nós fazemos têm o seu valor. Então, se você coloca assim, ó, etiquetinha, mensaginha, pessoal, tudo tem que ser cobrado, porque você não faz nada disso de graça. Então, quando você for pensar aí na embalagem do seu produto, você tem que pensar tudo isso. Se você coloca saquinho, se você coloca folha de seda, se você coloca numa caixinha de craft com visor de acetato, tudo isso tem que ser calculado para que ao chegar ao valor final da sua peça e do seu trabalho, você não perca, porque nós artesãos precisamos também ganhar com o nosso trabalho. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a pensar aí sobre essa precificação. Se você já faz isso, muito bem. Se você ainda não tinha pensado em todos esses tópicos que eu abordei aqui, comece a pensar de uma forma serena sobre isso,
para que você possa ir calculando de pouquinho em pouquinho todos os gastos que você está tendo bruto aí no seu material, para que você possa chegar ao final do seu trabalho, você possa ter o lucro digno que você merece pelo seu trabalho artesanal. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, sempre estarei aqui esclarecendo, fazendo vídeos, fazendo lives, para poder mostrar para vocês aí um pouquinho do que eu aprendi nesse longo do caminho que eu venho caminhando, fazendo artesanato, pintura em tecido, criando projetos. E se você tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, é só acessar o link da biografia desse vídeo, que vai estar lá o meu telefone, vai estar as minhas redes sociais, para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Que Deus te abençoe e ilumine a tua vida.